me vem a pergunta, Tonoli. Você que é um cara muito pé no chão, é possível governar o Brasil sem o Centrão? Impossível. Historicamente, a história prova isso. O que é o Centrão? Se o Centrão fosse criado hoje, ele ia chamar direitão. O Centrão foi criado na Constituição de 88 pelo ex-ministro da Indústria e Comércio do governo Sarney, Roberto Cardoso Alves, aquele que falava é dando que se recebe. O Centrão foi criado para evitar que a Constituição de 88 tivesse muitos avanços na área social. Então, na verdade, o nome é um direitão. Era para impedir avanços sociais que eram postulados pelos tucanos. A social-democracia brasileira sempre postulou essa agenda, e essa agenda faz parte do vocabulário do Fernando Henrique Cardoso até hoje. Então, se o Centrão tivesse que ter um nome de acordo com o que é hoje, é direitão, não Centrão. Esse papo, o eleitor, o ouvinte que está ligado na gente agora, ele deve acreditar nessa conversa? Não deve, mas ele também deve ver em quem que ele vai votar para deputado federal e, sobretudo, em quem que ele vai votar para prefeito. Lembrando que na outra eleição, o MDB, que era PMDB, conquistou 1.044 prefeituras, agora baixou para 700 e poucas, mas de qualquer forma tem uma irrigação. E por que tem essa irrigação MDB? Tem essa irrigação por causa das frentes municipalistas criadas pelo Orestes Quércia, pelo MDB. Cada município tinha uma frente política muito ativa, eram as frentes municipalistas. Isso oxigenou de tal forma o MDB que hoje ele tem a maior irrigação. Ora, se você vota num cara para presidente, você vai ter que saber que, por força dos fatos, até a eleição para vereador acaba influindo na presidência. E, sobretudo, eleição para deputado federal. Então, tenha consciência não só em votar no seu presidente, mas tenha consciência em quem você vai votar para vereador e, sobretudo, para deputado federal, porque são esses deputados federais que, uma vez na Câmara, barrarão ou exercerão poder, muitas vezes imoral, para que consigam espaços nos governos. E conseguir espaços no governo quer dizer negociação espúria de toma lá da cá. Por isso que... Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos lá. O presidente, ele se aliou à velha política para governar? Sim. O presidente fez acordos de natureza fisiológica, cedendo cargos da estrutura federal a indicados políticos do Centrão? Sim. O presidente cedeu ao toma lá da cá por estar vulnerável aí a processos de impeachment no Congresso? Sim. Então o presidente Bolsonaro está agindo igual aos seus antecessores? Não, não mesmo. Isso de jeito nenhum. Essa é a primeira vez em décadas que as práticas viciadas do presidencialismo de coalizão se tornaram exceção e não regra. Finalmente, os tais vira-latas da República têm que se contentar com a carniça e não com o filé antes servido pelos governos do MDB, do PSDB e do PT. E essa realidade se expressa em números. O Centrão não controla nenhum ministério do atual governo. Claro, há ministros políticos, mas eles são da cota pessoal do presidente ou são indicações de bancadas suprapartidárias. E se a gente somar todos os cargos distribuídos ao Centrão, então nos fundos, nas secretarias, nos institutos, nas fundações, nas estatais, nos departamentos e companhias nacionais, nas superintendências regionais, nas instituições financeiras, nas agências reguladoras, nas presidências de autarquia, nos conselhos e todos os outros cargos de segundo e terceiro escalão, somando todas essas posições, esse grupo político administra apenas 2% do orçamento da União Federal. E faz isso sob rígida fiscalização.
Tanto que nós ainda não nos deparamos com nenhum caso de corrupção em toda a estrutura federal em 20 meses de governo, que é sem dúvida um fato inédito. Outro dado interessante, apurado e divulgado pelo pessoal do Correio Brasiliense, né? Somados os salários de todos os apadrinhados do Centrão, né, impostos chaves, o valor despendido pelo erário orbita aí na casa de R$200 mil mensais. Então, considerando que são 15 indicados, o valor médio de remuneração é de R$13.300. São excelentes salários, mas não são escandalosos e parecem condizentes com a importância dos cargos que eles ocupam. Então vamos fazer um breve exercício de comparação mesmo, para ficar em um caso. O senhor Pedro Barusco, ex-gerente executivo de serviços, portanto uma posição de terceiro escalão lá na Petrobras, devolveu individualmente aos cofres públicos US$100 milhões. E era uma indicação política dos partidos envolvidos no Petrolão durante a gestão lulopetista da estatal. E esse mesmo governo do PT chegou a contabilizar 39 pastas ministeriais distribuídas entre 10 partidos, incluindo as siglas expoentes do Centrão, como PP, PL, PTB, PSD e, claro, MDB. A diferença é que essa turma administrou trilhões de reais do contribuinte numa gestão marcada por escândalos de corrupção e desvio de verba pública. Portanto, o governo Bolsonaro, embora esteja sim se articulando com a ala fisiológica do Congresso, ele faz isso dentro de novos padrões de troca e fiscalização. Pelo que se apurou até esse momento, nós saímos de bilhões perdidos para a corrupção para zero corrupção. Nós saímos de trilhões administrados pelo Centrão, em vários ministérios, loteados, para exatos 75 bilhões do orçamento no segundo escalão da República. E nós saímos de um Congresso vendido, agindo em conluio com o governo, para um Congresso independente. Independente, inclusive, para agir de forma bem irresponsável, corporativista e populista, como fez o Senado Federal, ao derrubar o veto do presidente da República na última quarta-feira. Então, eu convido o espectador a fazer uma análise do cenário. Segundo uma pesquisa realizada em julho, pela Toluna e pela Fundação Getúlio Vargas, 64% dos entrevistados alegaram perda de renda durante a pandemia, que representaria aí quase 2/3 da população economicamente ativa. No Brasil, o funcionalismo público emprega cerca de 11 milhões e meio de pessoas, 12% da força de trabalho. No âmbito federal, as despesas com servidores representam 22% dos gastos gerais ou 34% da receita corrente líquida, dá mais de 300 bilhões de reais anuais, um dos maiores gastos públicos do orçamento. Nesse contexto de crise econômica e de saúde pública, com projeções catastróficas de queda no PIB, queda na arrecadação, parece justo que apenas o setor privado pague a conta da pandemia? Te parece justo que o setor público tenha imunidade financeira ao vírus? E a ideia do governo não é nem reduzir salário de servidor, é congelar aumentos até 2021. O que representaria 120 bilhões de reais de economia, segundo estimativas do Ministério. Razoável, né? Enquanto o setor privado perde renda, o setor público não aumenta sua renda às custas do setor privado. Isso faz sentido, mas não para a maioria dos senadores. Não à toa, o ministro Paulo Guedes fez críticas ao trabalho dos parlamentares. Aspas, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário de funcionalismo é um crime contra o país. E pasmem, essa declaração ofendeu a hipersensibilidade de muitos senadores, coitadinhos deles, aqueles anjos. Aparentemente, eles não gostaram de serem associados à palavra crime, embora metade do Senado seja investigada ou processada criminalmente. Segundo o levantamento do Estadão, 38 dos 81 senadores aspas, acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, assédio sexual, estelionato ou é réu em ações por improbidade administrativa com dano ao erário ou enriquecimento ilícito. E tem um outro ponto, A palavra crime não tem apenas o significado jurídico, que é a transgressão da lei. É só abrir o dicionário para encontrar múltiplas definições. Por exemplo, crime: ação com consequências sociais desastrosas ou desagradáveis. Qualquer ação individual ou coletiva, ética e socialmente condenável. Ou até crime em sentido figurado. Pode ser uma falta, um erro, um engano, um pecado, um mal. Portanto, o ministro Paulo Guedes, ele não falou nada demais. E é ridículo que lhe cobrem explicações.
especialmente depois que a Câmara Federal corrigiu o erro do Senado e manteve o veto. E daí os elogios pontuais do presidente da República mencionados no enunciado desse debate. Mas retomando a questão, esse episódio de morde-a-sopra, né, entre executivo e legislativo, ele mostra que a aliança entre o Bolsonaro e o Congresso, se existe, ainda é frágil. Mas talvez seja melhor que permaneça assim em nome do valor constitucional da independência entre os poderes.